Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao Senhor, culto dedicado ao nosso Deus, com toda a reverência, com todo amor do nosso coração. Estamos aqui para mais uma vez cultuar ao Senhor. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus, nosso eterno Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Agradecemos a Deus por esse dia. Deus, a graça do Senhor manifestada em nossas vidas, a alegria da salvação, a comunhão dos irmãos. Ó Deus, agradecemos por mais uma oportunidade de poder adorar o Senhor. Pedimos que esse culto seja dirigido na direção do Espírito do Senhor, que seja agradável a Ti, ó Pai. Assim pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante vamos passar para a equipe de louvor, que estará ministrando os hinos em adoração ao Senhor. Senhor, irmãos, vamos louvar o Senhor com o número 388. Canta com vida, crente, doce será cantar, anda só para frente, deixa o teu pesar, canta nas noites tristes, canta do sol na luz, o mal assim resistes, canta pra Jesus, canta com vida, crente, alegra o coração, louva ao Deus clemente, com feliz canção, cheio está o mundo de turbação e dor, canta o amor profundo do teu Salvador, canta com vida, crente, Deus teu socorro é, guarda-te a mão potente, se tiveres fé, Cristo sim te levanta, quando medroso estás, se confiando cantas, seu amor verás. Número 83. 83. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do céu nada te mirar.
explicar quão meio é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, um bálsamo ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Hino de número 86. Pois estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Pois estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Pois estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Pois estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Pois estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Pois estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17. Evangelho João, capítulo 17. Conhecida essa passagem como a ação sacerdotal de Jesus. Vamos, se os irmãos quiserem se colocar de pé para mudar um pouco a posição, né? Porque cansa às vezes ficar só sentado, e vamos relaxando a posição, sentando e levantando às vezes, como de costume. Os bons costumes às vezes a gente precisa pré-reservar, né? Não é nada bíblico que você tem que ler em pé ou sentado, não existe. É o costume da igreja, é um bom costume, é um momento ímpar, um momento assim, momento bom em que vai ler a palavra do Senhor, assim, parece que em pé a atenção redobra.
coisa do ser humano. Então, Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. A igreja leu o seguinte: eu glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. 5. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. 8. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O 10. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. 12. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. 14. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. 17. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. O 20. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tem amado e a eles como me tens amado a mim. 24. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. O 26. E eu lhes
Amém. Nós vamos orar nesse instante. Pastor Divino teve que sair, foi pregar em uma outra igreja e nos deixou aqui na incumbência de dirigir culto e ministrar a palavra, né? Estamos num período de transição, né, da fase que passamos. Os cultos ainda são meio assim formais, né, sendo transmitidos ao vivo, e até que voltemos àquela rotina dos cultos bem participativa. A ordem por enquanto é essa, os cultos mais formais assim, só um dirigindo e falando, até para evitar movimentação aqui no púlpito, troca de microfone. São normas aí da questão de higiene e precaução aí da pandemia. Mas acreditamos que Deus vai logo, logo trazer as coisas à normalidade. Vamos orar ao Senhor, como de costume, vamos orar pelos enfermos, né? Pedir ao Senhor que traga a cura, né? São muitas pessoas acometidas da enfermidade, não só essa doença misteriosa aí que assolou a humanidade, mas são muitas doenças, são muitas causas, são muitos problemas, cada um com seus problemas. Apresentemos com um olhar de misericórdia ao Senhor os que sofrem, não é? Vamos orar pelas famílias, orar pela igreja, orar pela nossa nação, não é? Vamos pedir ao Senhor que traga a paz, que traga a libertação, que traga o temor do Senhor, traga a bênção, a prosperidade sobre a nossa nação, que os problemas delas sejam solucionados, que os homens achem entendimento para fazer as coisas certas, né? Assim que precisamos. Amém? Algum pedido de oração especial? Tem? Vamos orar então, Senhor. O Senhor conhece o desejo de cada coração, o anseio de cada alma, né, que está aqui ou que esteja nos ouvindo à distância. Nosso Deus eterno e soberano Pai, agradecemos ao Senhor mais uma vez, agradecemos pela Tua palavra que lemos, Senhor, que vem falar profundamente aos nossos corações. Agradecemos, ó Deus, porque a Tua misericórdia tem nos assistido a cada dia. Pedimos, Senhor, assim, a Tua misericórdia em favor dos que sofrem, Pai, dos que estão enfermos, ó Deus, acamados, ou sofrendo a sua enfermidade de forma calada, Senhor, não sabemos, mas o Senhor conhece a cada um, ó Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha aliviar a sua dor. Traz a cura, Pai, conforme a Tua vontade. Senhor amado, pedimos em favor da igreja do Senhor, que se reúne aqui nesse lugar, e toda a igreja do Senhor na face da terra, que venham, ó Pai, a ser a luz, a ser o testemunho vivo do Senhor neste mundo, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, supra as necessidades, ó Pai, e dê desprendimento para que preguem o Teu Evangelho na sua inteireza, na sua simplicidade, assim como Ele é. Pedimos ao Senhor pelas nossas famílias, nossos lares. Ó Senhor, traga, ó Deus, a paz nos lares, Senhor. Traga, ó Pai, o entendimento entre as famílias, entre os cônjuges, entre os pais e filhos. Ó Deus, que haja concórdia, Senhor, que a família seja estruturada, a família seja uma bênção nas Tuas mãos. Ó Deus, pedimos também, ó Pai, em favor da nossa nação, nosso país, Senhor. Pedimos que o Senhor, ó Deus, continue abençoando esta nação, ó Deus, trazendo a prosperidade, trazendo a paz que tanto precisamos, ó Deus, reprimindo, Senhor, toda onda de corrupção, de mau uso dos recursos públicos, ó Pai, que tem assolado por tempos a nossa nação. Ó Deus, pedimos a Tua misericórdia, que os homens que administram, ó Pai, esse país tenham temor do Senhor. Meu Deus, assim pedimos, ó Pai, que o nome do Senhor seja glorificado em todas essas coisas. Agradecidos, então, pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Nós vamos, então, já passar a ministração da palavra do Senhor, como
já havia dito, né, o pastor Divino nos deixou essa dura incumbência, né? E nós, como servos que somos, não temos que questionar a ordem, né? É o líder, ordenou, a gente cumpre, né? Mandou calar, a gente cala, mandou falar, a gente fala. E o baiano, ele gosta muito de falar, né? Quando dá oportunidade para ele falar, ele fala, principalmente quando é para falar do amor de Jesus, né? Aí, baiano, quando é convertido, então a benção, aí fala muito do amor de Jesus. Graças a Deus, com todo respeito aos demais baianos que não pensam dessa maneira, né? Mas eu sou baiano e tenho liberdade de falar por mim. É chegado a hora, foi o início da oração de Jesus, aqui no capítulo 17, do verso 1, né? Capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus falou assim, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. É chegada a hora, é chegado o momento, né? É chegada a hora de quê? Tudo apontava ali que Jesus estava dizendo que era chegada a hora da sua cruz. Era chegada a hora dele encarar a cruz de maneira agora prática. A partir daquele momento, Jesus saiu com os seus discípulos, foram a um determinado local e ali foi ao encontro do traidor que o entregou para ser crucificado. Nós vamos ver isso no capítulo 18 do Evangelho de João, e Jesus saiu para os seus discípulos, com seus discípulos para o Getsêmani. Meus irmãos, Jesus então proferiu esta oração. É uma das orações mais compridas que nós encontramos na Bíblia, né? Orações compridas no sentido assim de conteúdo, né? De palavras, de extensão, de tempo de oração. É uma das orações mais compridas que nós temos. É uma oração didática. Ao mesmo tempo que Jesus está orando ao Pai, ele está ensinando, né? Uma oração que ela é recheada de conceitos doutrinários, não é? Por assim dizer. Então, Jesus começa a oração dizendo: é chegada a hora. A hora chegou, o momento chegou. Né? O momento tão aguardado é este. Eu vou para a cruz. Né? E aí o que Jesus se preocupou? Glorifica o teu nome. Ele preocupou com a glória que é devida somente ao Eterno. A nenhum outro é devida essa glória. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Aí Jesus então começa a ensinar na sua oração o princípio da unidade do Pai com o Filho. A unidade, né? O Pai com o Filho, e encontramos mais a terceira pessoa, o Espírito Santo, que a tradição cristã resolveu chamar de Trindade, embora não encontremos essa palavra literalmente na Bíblia, mas a tradição cristã resolveu em todas as suas vertentes, tanto católica como protestante, chamam de Trindade, né? Essa união do Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um mistério que não entendemos e não dá para explicar muito, mas aqui está esse princípio da unidade. Glorifica ao teu Filho, para que o teu Filho também te glorifica a ti. Então, o Pai é glorificado no Filho, na pessoa de Jesus, assim como ele mesmo é glorificado, não é? Homem que também era, mas Deus ao mesmo tempo. Aliás, o próprio Deus, o próprio eterno Senhor, em figura humana, ali falando com Deus. São coisas que só o Espírito entende.
Só a linguagem espiritual entende essas coisas. Não dá para explicar de maneira intelectual essa coisa. É só questão de fé. Como diz assim, é coisa de crente, quer dizer, é coisa de fé. É questão de fé. Não dá para se entrar em muitos detalhes e querer explicar para quem não crê. Para quem crê não precisa muita explicação. Então isso aqui aconteceu, não é? O Filho de Deus, o homem, não é? O próprio Deus em figura humana subsistindo entre os homens. Os mesmos atributos de poder para a salvação exclusiva do Pai, não é? Exclusivos do Pai, são conferidos ao Filho. Os mesmos atributos, o mesmo poder, não é? A mesma prerrogativa. Jesus autenticado com a sua divindade nesses termos, então. Jesus é Deus em excelência, não tenha dúvida, não resta dúvida, segundo os ensinamentos cristãos. É o maior exemplo de comunhão. O maior exemplo de comunhão é o Pai e o Filho. Por isso que a Bíblia insiste em toda a sua extensão, somente do Novo Testamento, na comunhão dos santos. Comunhão é coisa sagrada, não é? Costumavam dizer, por onde eu passava, que eu sou um pregador de 2 temas, só tem cruz e comunhão. Eu só fala dessas 2 coisas. Bom, tudo bem, vamos lá. É o que a Bíblia ensina para nós. Não tem exemplo maior de comunhão do que o pai com o filho. Comunhão significa ter algo em comum, né? E isso, quando trata no sentido bíblico, é uma palavra que dá a ideia de simplicidade. Porque é impossível ter comunhão quando há altivez, quando há sentimentos de autoengrandecimento. Aí a palavra grega é koiné, quer dizer simples, comum, bem, né, pacato. Esse é o lema da igreja, né? Esse é o modelo da igreja de Jesus, aquela igreja pacata, formada por pessoas da baixa sociedade. Ele não chamou os nobres, ele chamou os pequenos. Começou a igreja com pequenos, com simplicidade, com amor, com aquela coisa em que ninguém quer ser maior do que o outro. Glorifica o teu filho, Pai. A glória é do Pai e do Filho. Essa glória do Pai e do Filho, ela reflete, ela respinga em nós ao nos unirmos a Cristo. Então o foco é Ele, o foco é Jesus, não é? A simplicidade, a comunhão, ela precisa de um ambiente de simplicidade, né? De corações singelos para poder ela prosperar. Então, Jesus e o Pai, é o Filho e o Pai, aqui as pessoas da Trindade divina aqui, por assim dizer, são aqui mostrada para os cristãos, os crentes ali então, os discípulos de Jesus, como modelo de comunhão. Aí Jesus prossegue dizendo que essa unidade ele quer passar adiante, não é? A unidade, e como o Pai e o Filho, quer que também sejam os seus discípulos, a igreja do Senhor, que ali estava nascendo, não é? Bom, o Eterno quis tornar-se como um dos homens e veio habitar com eles, sendo como um deles. Olha que coisa maravilhosa de exemplo de comunhão. Deus, o Eterno, disse: eu quero ter comunhão com os homens. E a comunhão chegou ao nível de descer ao nível dos homens e se fazer como um deles, e habitou com eles. Que coisa maravilhosa! Ver como o Senhor quer a comunhão a tal ponto que ele veio e diz: vou viver como homem, vou me tornar como homem. E veio e habitou, né? Emmanuel, quer dizer, Deus em nós. A presença dele viva entre os homens, não é? Esse é o sentido, esse é o sentido do que seria o nome, ele é chamado Emmanuel, que é Deus conosco, Deus entre nós. Aleluia, não é?
Que coisa maravilhosa! E Jesus, então, com essa oração, uma oração instrutiva, uma oração didática, ensinando para os seus discípulos princípios profundos. Os discípulos saíram ali, depois de ouvir aquela oração, teve uma aula de teologia, a melhor aula de todos os tempos que eles tiveram. Que aula maravilhosa! Em uma oração, o homem nos deu uma aula maravilhosa. Amém, irmãos? A escola dominical ali, ó. A oração de Jesus foi uma escola dominical, um culto de doutrina para os seus discípulos. Bom, em forma humana, Jesus glorificou ao Pai, viveu como Deus em forma humana e agora é homem em forma divina. Que mistério, que coisa é essa? Sim, ele agora é homem, continua homem. Por quê? Pelo que eu posso entender, e que a Escritura, a minha Bíblia diz, as Escrituras, que Deus não se desdeifica. Não tem como Deus deixar de ser Deus. E quem é homem não tem como deixar de ser homem. Não existe nada na Escritura que diz que homem deixa de ser homem. Jesus veio, se tornou homem e continua homem. Mas como é isso? Sim. Está escrito lá, uma das cartas de Paulo a Timóteo, ele diz assim, olha, só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Continua sendo homem. Não tem nada na Bíblia dizendo que ele deixou de ser homem, mas agora virou, fundiu, para sempre foi fundido a divindade na humanidade. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo e não deixou de ser. Continua, não é? Continua. Tem um ser humano representando a humanidade lá no céu, no seio da divindade tem um ser humano. Que coisa maravilhosa! Jesus Cristo, homem. Há só um mediador. Não está dizendo que houve. Só, está no presente. Um mediador entre Deus e homem. Jesus Cristo, homem. Paulo fez questão de destacar de Jesus Cristo, homem, mostrando que a humanidade de Jesus continua. Que coisa! O mistério da cristandade não para por aí. Jesus continua sendo homem. Não deixou de ser homem, continua para sempre, será o homem que salvou a humanidade. Aleluia! Então, em forma humana, ele glorificou a Deus, e Deus viveu como homem, agora o homem vive na plenitude de Deus. É gratificante para nós, frágeis, humanos, saber que temos parte desta glória, não é? No contexto da divindade tem um ser representante nosso lá. Já parou para pensar nisso? O que Jesus veio fazer e continua fazendo? Diz que ele está sentado à destra do Todo-Poderoso. Não é? Nosso representante está no céu. É por isso que quando oramos, nós oramos em nome de Jesus, em nome do meu representante, Senhor, em nome dele. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, em nome de quem? Em nome de Jesus. Mas por que esse nome? Por que o nome Jesus? Porque foi ele mesmo que disse. Foi ele que disse. O nome significa Jesus é Deus, é Salvador. Ele salva. O nome Jesus significa Deus salva. É um mediador. E o apóstolo Paulo disse que não existe outro nome ou melhor, Pedro disse, não existe outro nome dado no céu e na terra pelo qual importamos que sejamos salvos, senão pelo nome de Jesus. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, porque Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que é acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra. Sem exceção, todos se dobrem ao nome de Jesus. Que coisa maravilhosa! Meus amados irmãos, já temos vencido a barreira da separação. O ser que veio fazer a comunhão com os céus e a terra está sentado à destra de Deus como nosso representante. O que falta agora? Somos um em Cristo.
Somos um em Cristo Jesus. Não há separação, né? E essa não separação não se limita apenas a uma congregação, uma pequena congregação local como a nossa. Não. A palavra do Senhor diz que não há grego, nem bárbaro, nem cita, nem romano, nem de nacionalidade nenhum, nem de etnia, nem de raça, nem de cor, nem nada. Todos são um em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Você que está nos ouvindo, você é um em Cristo Jesus comigo. Então, somente que creia que Jesus é o Senhor, que Ele é o único, como Ele diz aqui, e a vida eterna é esta, no versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o Pai, né? Ele estava falando ao Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Todos que têm essa fé, que Jesus é o único Senhor, mediador entre Deus e homens, são um em Cristo Jesus. Temos a mesma fé. Por isso que na pregação passada falamos, enfatizamos bem aqui a questão da comunhão como um pão, né? Coisa tão simples, pão, coisa mais simples que Jesus usou para mostrar a unidade do corpo da igreja, um pão, né? Todos participamos do mesmo pão, somos a mesma massa, não tem diferença. Eu sou pequeno demais, não tem pequeno aqui. Eu sou grande demais, piorou ainda, não tem grande, na obra do Senhor não tem grande nem pequeno. Mas pastor, nós estamos aqui sentados e sou aí na frente falando, num lugar mais alto, irmãos, é só questão de chamada, de missão a cumprir, mas a sua missão, com certeza, é nobre igual a minha. Se você hoje falou de Jesus para alguém, você cumpriu a nobre missão. Se você hoje orou para que esse culto fosse uma bênção, orou para alguém que está enfermo, você cumpriu uma nobre missão. Não existe missão mais nobre do que a outra aqui. Todos somos iguais diante do Senhor. Somos um, único em Cristo. Assim como Jesus, em quem somos um, é chegada a hora de abraçarmos também o que ele abraçou, a cruz, não de buscar glórias. É chegada a hora, irmão, chega, acabou-se o tempo de ficarmos perdendo tempo com busca de glórias próprias. Pai, glorifica o teu filho. Mas o glorificar o filho era o momento de ir para a cruz. Na cruz Jesus seria glorificado. Como explica isto? Mas foi isso que ele encarou. Era preciso. A salvação dependia daquela cruz. É hora de abraçarmos também a cruz como Cristo. É hora de deixarmos as diferenças à parte, encarar a parte da glória que é por Cristo, é conferida a cada um de nós. O que é que nos faz glorioso? É poder não bater no peito, não, mas poder nos curvar e dizer, graças a Deus, sou salvo por Jesus. A salvação me alcançou, tem glória maior do que essa. Às vezes eu fico me perguntando, eu fico a me questionar quando eu vejo pessoas buscando glórias dentro da igreja. Eu fico me perguntando, meu Deus, a salvação não basta? Irmãos, a salvação não é o suficiente, tem glória maior do que esta, a glória que respingou em nós, nessa comunhão do Pai com o Filho, respingou em nós um fragmento da glória, que é simplesmente sermos salvos. Por que eu digo um fragmento? Porque isso estendeu a toda a humanidade, o pequeno fragmento da obra de Jesus que te alcançou foi suficiente para você ser salvo, ter a vida eterna. A vida eterna é esta.
É hora de buscarmos as coisas que juntos nos identificam com Cristo. No verso 21, olha o que Jesus disse: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que identifiquemos que Jesus está em nós, é necessário que o mundo veja que somos um. Aqui. Para que creiam, o mundo creia que tu me enviaste. O segredo é este, é o mundo olhar e ver a unidade da igreja, ver a unidade dos santos. As diferenças, as picuinhas, as coisas pequenas ficaram para trás. Vamos buscar as coisas que nos identificam com Cristo. É hora de manifestar o amor do Pai ao mundo através da nossa comunhão com Cristo. O versículo 23, e neles, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenho amado, e eles, a eles como tens amado a mim. Irmãos, Jesus é a revelação do Pai à igreja. E a igreja é a revelação de Jesus ao mundo. Comunhão. Esse é o capítulo da comunhão. Essa é a oração didática que se tornou uma aula de comunhão que Jesus estava aqui proferindo. Então é necessário mostrar de uma vez por todas que o reino da luz sobressai ao império das trevas. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejam neles, e eu neles esteja. Em Cristo, Deus se junta à humanidade. É o mistério da encarnação do Eterno. Na cruz, o Pai junta os homens em Cristo. A cruz foi necessária. A cruz foi vergonhosa. A cruz foi o ato mais sangrento da história da humanidade. A cruz é uma vergonha, mas ela foi necessária. Precisava Jesus morrer por mim. Alguém poderia confabular ou conjecturar, e se porventura os judeus tivessem aceitado Jesus, os romanos também, e todos tivessem se convertido, eu acredito, isso é uma coisa minha particular, é o que eu penso, né? E com base, né, bíblica para isso, eu acredito que Jesus dizia, não, mas eu preciso ser sacrificado. Ele deitaria sobre o altar, voluntariamente, dizia, e se ofereceria ali como sacrifício pela humanidade, porque ele disse, eu para isto vim. Eu vim para isso, ele não tinha como retornar sem ser assim. Claro que não seria aquela coisa estupefata como foi, mas aconteceria, ou aquela coisa bizarra como foi, mas o sacrifício de Jesus era inevitável, irmãos. Entenda isso, Jesus veio para isso, ele diz, eu vim para isso, eu vim para dar a vida pela humanidade. Eu tenho poder para dar a minha vida e retomar novamente. É necessário que Jesus morresse, não tem outra saída. Mas lamentavelmente, ou não sei, talvez, não queremos questionar o desígnio de Deus, foi da maneira que foi. Jesus precisava morrer por mim e por você, não tinha outra saída. O preço do pecado da humanidade somente Jesus poderia pagar. Foi para isto que ele veio. Ele veio com este propósito e não voltaria sem cumprir esse propósito. Então, na cruz, o Pai
junta Jesus. Vamos chamar a cruz aqui do altar, então, o altar do sacrifício. Deus junta os homens em Cristo. E para nós, ao olhar para a cruz, é necessário que nela fique crucificado muitas coisas que nos separa de Deus. E o pior delas, e o pior de todas essas coisas, o ego, o orgulho. O orgulho é aquilo que faz o ser humano dizer: eu sou maior, inclusive, que Deus. Chega a esse ponto. Não preciso dele. A vaidade. Quem já viu aquele filme, né? Meio bizarro, mas é um advogado do diabo, termina o personagem lá que faz o papel lá do trem, diz assim: olha, meu pecado predileto, a vaidade. A vaidade, ela leva o orgulho, ela leva o homem a se engrandecer, a achar que é alguém. Somos muita coisa, sim, mas em Cristo. Quando a glória de Cristo resplandece através de nós, sim. Mas isso não precisa eu fazer por onde, ou eu querer me ostentar. Não precisa eu manipular as coisas. É natural. Uma vez de Cristo, a glória dele há de se manifestar. Concluindo, irmãos, a cruz faz morrer o eu a cada dia. Uma cruz para cada dia. É o morrer diário. É o morrer a cada dia. O apóstolo Paulo diz assim: olha, fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer. É uma ordem, é um imperativo, é algo que eu preciso fazer. E aí nós vamos para o que Jesus ensinou e disse: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia. É uma vez só? Não, a cada dia, a sua cruz e siga-me. Cruz fala de morte. É símbolo de morte. Chega no cemitério, na porta do cemitério tem uma baita de uma cruz. Onde tem um sepulcro, tem uma cruz fincada ali. Diz que isso aí veio de uma tradição que as pessoas, quando perdiam o sentido da vida, ele desiludia com a vida de tudo, ele pegava uma cruz, botava nas costas e saía andando. Saía andando, caminhando a ermo, até desfalecia, passava fome, sede, não conseguia mais resistir e morria. É tanto que quando se achava uma cruz no lugar ermo, procurava por ali, daqui a pouco achava as ossadas ali, a caveira. Por isso se adotaram então a cruz como o marco ali final no túmulo. Marca uma cruz, o símbolo de morte, fulano, a estrelinha, nasceu e morreu, é a cruzinha. É isso, é símbolo de morte. Cruz é símbolo de morte. Tá certo? Significa que Jesus está dizendo para nós: a cada dia tu precisa morrer. Morra a cada dia. Como é que é isso? A morte de cada dia. Cada dia precisa uma partícula da gente precisando de morrer. Mas não é a morte física, não é que naturalmente vai morrendo mesmo, né? As células vão morrendo, daqui a pouco o corpo desfalece e vai para o caixão. Não, não é nesse sentido, não. É a pessoa. Não é o corpo, é a pessoa. É o ser, tem algo em nós que a cada dia precisa morrer. Precisamos matar o velho homem a cada dia. Ele não morreu. Senão o apóstolo diz: fazei, pois, morrer. É necessário fazê-lo morrer. Ele está grudado na gente, o velho homem, ele fica grudado, tentando nos fazer ser grande, fazendo pecar, fazendo deixar extravasar a natureza carnal que infelizmente ainda andamos. Alguém usou uma expressão assim meia sarcástica, dizendo assim: olha, o velho homem, eu pensei que ele tinha morrido nas águas do batismo, mas o danado sabe nadar e saiu e vive, está vivinho.
Está mesmo, ele está vivo. Mas é por isso que precisamos tomar a cruz. Olha para Cristo. Quando olha aqui para a aula que Jesus deu, uma cruz para cada dia, o morrer diário. Mas a glória está reservada. Vai chegar um dia que não vai precisar mais carregar cruz, porque ela será trocada por uma coroa. A coroa, o coroamento simbólico do cristão, como a Bíblia diz, de modo figurado, é o estado de glória em que valeu a pena carregar a cruz junto com Cristo, olhar para o Cristo ensanguentado da cruz e ver refletido naquele Cristo ensanguentado os meus próprios pecados e procurar matá-lo a cada dia, valeu a pena. É o estado de glória, que é como um atleta que está sendo coroado no pódio. A glória é do Senhor Jesus. O momento é de glorificar a Ele e ao Pai. Mas essa glória, como já disse, ela foi respingada em nós, como Jesus ensinou. E Jesus disse: Pai, a glória que tu me deste, eu a dou a eles. Quer dizer, eu reparto com eles. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te faça entender que a glória, o ato glorioso da salvação, o que Jesus propiciou para nós na cruz, está ao teu dispor. É uma questão de fé, é uma questão de entrega, é uma questão de rendição. O Espírito Santo toca no teu coração. O Espírito Santo mexe com o teu coração. O Espírito Santo te faz crer que esta verdade não é só para mim. Não, eu não fui chamado para religião. Não estamos falando de religião. Estamos falando de salvação. Estamos falando de Cristo, que não ostentou aqui no mundo religião alguma. Diz que veio, simplesmente diz: vinde a mim. Essa vidinha que você vive aqui no mundo, eu quero dizer para você, existe um Deus no céu, que um dia terá o homem conta de tudo, e eu vim trazer essa humanidade para Deus de volta. Simples, a mensagem de Jesus era simples: volte-se para o Pai. Não é religião, não é um rótulo, uma placa qualquer de denominação alguma, é o Cristo, o único que morreu e ressuscitou. Então o Espírito Santo mexe no teu coração lá dentro, dizendo assim: olha, há sentido nessas palavras. Não é porque eu tenho poder de convencimento, de persuasão, não. É porque é o Espírito do Senhor que está falando no teu coração, dizendo: volte-se para mim. Agora compete a você uma rendição, a deixar o orgulho, a vaidade, como muitos milhares de cristãos em toda a história da humanidade já fizeram, incluso eu, pela misericórdia do Senhor, e se entregar, e deixar que o mesmo Espírito que tocou no teu coração e dizendo: você é uma alma preciosa para Deus, Jesus quer ter comunhão contigo, você se volta para Ele também. E se renda ao apelo do Espírito no teu coração. Que Deus te abençoe, onde quer que você esteja, que esteja ouvindo essa mensagem. Que esta palavra fale o teu coração e você entregue a sua vida para Jesus. E quanto a nós, amados irmãos, atentemos para a aula didática de Jesus da comunhão. É hora de encarar a cruz de Cristo e deixar as coisas pequenas de lado. Nosso Deus, eterno e soberano Pai, agradecemos por este momento de comunhão e a oportunidade de ministrar a Tua palavra. Que esta palavra fale aos corações, que ela cumpra o propósito para o qual ela veio, Senhor, que é
conduzir os homens, inclusive a mim, cada dia mais ao Senhor. Assim pedimos agradecido em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Os que creem, digam amém.